busca é em floresta densa, no Parque de Kibale, em Uganda. Aqui vive uma das maiores populações de chimpanzés de todo o continente africano. Só nesta floresta vivem cerca de 1000. Mas ouvi-los é bem mais fácil que encontrá-los. A vegetação densa impede uma visão clara. A melhor chance de observá-los é quando param para comer ou descansar. E finalmente uma esperança: frutos mordidos pelos chimpanzés. E logo acima, um grupo bem visível. Essa árvore bem na minha frente tem cerca de 10 a 15 chimpanzés. Ainda tá bem cedo, eles estão lá em cima. Mas na hora que fica quente, eles começam a descer. Então a gente tá esperando aqui pra ver se a gente consegue ver esses bichos mais de perto. Estão no topo de uma figueira. Um grande grupo com machos e fêmeas, jovens e adultos. Os machos podem chegar a 50 quilos e o mais forte lidera o grupo. Mas estes chimpanzés não ficam só na dieta de frutos. Eles também são grandes caçadores, especialmente quando uma oportunidade aparece. O macaco azul, uma das presas preferidas dos chimpanzés nesta floresta. A saída para os macacos azuis é procurar os galhos mais finos, inacessíveis aos pesados chimpanzés. Com os chimpanzés batendo em retirada por cima, nossa tarefa fica ainda mais complicada. Temos que ser rápidos. Se perdermos o grupo de vista, fica muito difícil encontrá-los novamente e tentar uma aproximação. No caminho, encontramos parte do grupo no chão. Os gritos e correria diminuem. Parece que a caçada não deu certo. Mas finalmente ganho uma boa chance para ver os chimpanzés bem de perto. Inacreditável. Menos de 4 metros de mim tem um chimpanzé comendo bem aqui na frente. Impressionante. Agora é só se aproximar devagar para conseguir admirar de verdade este magnífico animal. As expressões do rosto, a vida em grupo, a destreza com as mãos. As comparações com nós mesmos, os humanos, são inevitáveis. Afinal, mais de 98% do nosso DNA, o código genético, é semelhante ao deles. Os chimpanzés, sem dúvida, dão uma cara única e especial às florestas da África. Mas ele não é o único grande primata lendário das florestas deste continente. Todas as grandes florestas tropicais do mundo são sustentadas por uma super fonte de energia: a luz do sol.
É ela que permite que as plantas convertam o gás carbônico em açúcar, um combustível fundamental para o crescimento. Porém, mais abaixo, sob as folhas das grandes árvores, existe um mundo sombrio. Um lugar onde apenas uma pequena parte da luz do sol atinge. Neste chão, onde quase não se encontram folhas verdes, apenas poucos e pequenos animais herbívoros conseguem viver. Mas nem todas as florestas são assim. Nestas montanhas vivem famílias de gigantes. Estou no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda. A floresta de altitude, úmida e muito densa em vegetação mais baixa, é quase impenetrável. Estou em busca dos gorilas da montanha, um animal muito ameaçado. Existem menos de 900 deles no mundo. E a família que procuro, chamada Sussa, é a maior que se pode visitar neste parque, com mais de 30. Após 2 horas de caminhada montanha acima, os guardas do parque avisam que estamos próximos. É hora de aliviar a carga e andar com cuidado em direção aos gorilas. E há sinais de que eles estão bem perto. Fezes, caminhos na mata, plantas com marcas de mordida. O primeiro gorila que vejo é um jovem. Em geral, eles são bem dóceis. Ao andar entre a mata fechada, podemos chegar sem querer perto demais de um filhote ou uma fêmea. E aí é que pode acontecer um problema. Quem toma conta de todo o grupo é um gigante. O Silverback, ou costas prateadas. Ele ganha esse nome por causa do pelo grisalho das costas. Esse aí é o Silverback, é o maior de todos os gorilas da família e tem mais de 200 quilos. Qualquer movimento na mata tem que ser observado com cuidado. Mas nem sempre é possível ver o que está atrás das árvores. Um belo susto. Na verdade, a demonstração de força era para outro gorila da família, só como uma forma de impor respeito. Somente o Silverback dominante é o verdadeiro líder e tem o direito sobre todas as fêmeas. E, como líder, é ele que conduz o movimento do grupo. Apesar do tamanho e de ter a tarefa de proteger toda a família, ele também pode ser um gigante gentil. A agressividade acontece somente em casos extremos e entre gorilas que estão disputando a liderança de um grupo.
permissão do chefe, tenho a melhor oportunidade para conhecer toda a família. Eu tô bem no meio de uma família de gorilas aqui. Logo ali tá o chefe de todos descansando. Ele tem mais de 200 quilos. E aqui em volta tem filhote, fêmea, macho jovem. E é assim que eles andam o dia todo. Uma família. Como os gorilas são muito parecidos com nós humanos e podemos compartilhar as mesmas doenças, é importante manter uma certa distância e não tocá-los. Isso para a própria saúde dos gorilas da montanha, um animal tão ameaçado. Mas como uma floresta pode sustentar uma família de gigantes assim? Diferente de muitas florestas, aqui há espaços entre as copas das grandes árvores e a vegetação mais baixa é abundante. Folhas estão por toda parte e, sabendo quais comer e como fazer isso, os gorilas têm alimento de sobra. Para os talos, é importante tirar a casca fibrosa. E para caber mais é só dobrar. E, claro, tirar qualquer folha seca. Frutos também ninguém nega. São pequenos, mas suculentos. Um gigante desse pode comer mais de 20 quilos de folhas num único dia. E nada é desperdiçado. E de barriga cheia, sobra até energia para as brincadeiras. E quem provoca alguém maior, logo aprende a respeitar o mais forte. Será? E a batida no peito? Convenceu? Que nada. E na falta de brinquedos, até um raminho no chão vira um carrossel. Gira, gira. Bom, só eles sabem. Brincadeiras, abraços, liderança. O que mais marca a vida destes dóceis gigantes é a união da família. Hoje, raros e ameaçados, eles continuam reinando apenas em algumas áreas especiais de preservação. E ainda fazendo as florestas da África um lugar quase místico. Imagine que você é um pequeno mamífero africano, jogado ao mar por uma forte tempestade.
Por sorte, você conseguiu se esconder dentro de um grande tronco. Dias à deriva, cansado e com fome, você é jogado pelas ondas em uma grande ilha, intocada. O que você faria nessa terra sem competidores e predadores e repleta de oportunidades? Procurar comida e explorar. E você não foi o único que passou por isso. Outros animais também chegaram aqui, à deriva, voando ou nadando. Animais que colonizaram este novo lar e deram origem a estranhas criaturas. O besouro girafa. Uma exclusividade da ilha de Madagascar. Uma lagartixa que desaparece nos troncos. Camaleões são outro símbolo desta ilha. Muitas espécies destes curiosos lagartos só vivem em Madagascar. Na verdade, a grande maioria dos animais selvagens daqui não vivem em outro lugar. Mas o recorde de exclusividade pertence ao grupo dos mamíferos terrestres. Todos são endêmicos, ou seja, naturalmente só vivem em Madagascar. E os mais característicos e belos são os lêmures. Todos descendentes de uma única espécie de colonizador que veio do continente africano. Hoje existem mais de 100 espécies de lêmures. Dos que pegam folhas entre os espinhos, aos que só comem bambu. E tem até lêmure colorido, a sifaca. Diversos também são ativos somente à noite. Mas dentre tantos, um é notável, e ele vive nas florestas tropicais. Sigo com a guia Maria, que cresceu perto da floresta. Toda a sua família trabalha levando turistas para ver um dos mais belos espetáculos da natureza. E não só ver, ouvir também. Estamos procurando o indre, o maior dos lêmures, e que dá um dos gritos mais fortes da natureza. Esse aí é o som do indre. Apesar de a gente estar ouvindo bem o grito dele, ele pode estar a mais de 2, 3 quilômetros de distância, porque o grito é muito forte. Mas pelo menos a gente sabe que o bicho está por aqui. Vamos continuar procurando. Olha como dá para ouvir mesmo de longe. É uma espécie muito ameaçada de extinção. Naturalmente são ariscos, mas aqui no Parque de Andasibe, eles acabaram acostumados com a presença de visitantes e hoje ficam tranquilos nas árvores. Os indres estão sempre economizando energia e descansando para ajudar na digestão. E para defender o território, eles também fazem de um jeito um pouco preguiçoso, sem sair do lugar. Ao invés de patrulhar a floresta, eles avisam os vizinhos quem manda na área com um dos gritos mais fortes da natureza. Mas calma, é preciso aquecer as cordas vocais. Ele solta a voz. O
O som é um aviso que uma certa região está ocupada e evita invasões. E dá pra perceber quando um grupo começa a gritar em um canto da floresta, o outro responde, dizendo que essa família tá aqui, a gente tá dividindo essa área desse jeito, para que um não invada a vizinhança do outro. E outro jeito de economizar energia é se deslocar de um modo muito eficiente, saltando longas distâncias. Às vezes mais de 10 metros. Ao viajar por 4 continentes e desvendar os segredos escondidos pelos gigantes tapetes verdes, algo ficou claro. As florestas tropicais são um verdadeiro paraíso. Mas só conseguimos apreciar a verdadeira magia deste ambiente ao encontrar os milhões de espécies de plantas e animais que vivem nas florestas. E descobrir que cada canto do mundo esconde uma beleza única, diferente e incomparável. As florestas tropicais formam um verdadeiro mosaico da vida, ocupada por diferentes seres que fazem cada uma funcionar de modo único. Florestas que só são parecidas de longe.